Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Miki e a partir de agora estarei com vocês para lembrar que temos um encontro marcado todas as quintas às 19 horas no Facebook. Então conectem-se lá conosco, garanto a vocês que vai ser super legal. Aguardamos vocês! E aí galera, tudo certinho com vocês? Nossa primeira aula e ela vai ser de inglês instrumental e a gente vai começar entendendo aí, dando uma introdução ao inglês instrumental. Você vai entender para que serve, vai entender o que é, vai entender se você vai conseguir mesmo aprender. Então eu espero vocês na nossa primeira aula e até lá! E aí galera, tudo certinho com vocês? Bom, meu nome é Adassa Baeta, né? Eu sou engenheira eletricista, tenho aí uma especialidade na parte de gerenciamento de projetos, certo? Trabalho numa construtora também, né? Me apresentando aqui para vocês. E hoje a gente vai começar aí uma série de encontros falando sobre inglês instrumental. Então a gente vai entender aí o nosso objetivo, o que é inglês instrumental, né? De repente você nunca nem ouviu falar nisso, não sabe nem para onde vai. E a gente vai entender o que é o inglês instrumental, o que é que ele faz, mas inglês, para que é que eu vou precisar de inglês, né? Eu falo português, não pretendo trabalhar fora, não pretendo sair daqui, quero ficar aqui mesmo. Mas a gente vai entender a importância dessa disciplina, mesmo aqui no nosso curso, tá? Então vamos lá, primeiro pensando aí, vendo aí o que é que a gente vai tratar durante os nossos encontros. Primeiro, a gente vai começar aí, que vai ser nossa aula de hoje, vai ser sobre introdução ao inglês instrumental. Então na aula de hoje a gente vai aí, como eu já disse, vamos iniciar falando de uma maneira geral, tá? De uma forma básica, vou já começar a dar algumas dicas para você ver como é que, para você tirar isso da sua ideia, da sua mente, de que de repente isso é uma coisa impossível, de que você pode não conseguir, né? A gente vai já começar a desmistificar essa questão do inglês, certo? Vamos ter também aí alguns outros tópicos durante as outras aulas, que tem aí, ó, conceitos básicos da estrutura da língua. Então, para poder a gente entender de onde veio, né, o inglês, de como é que foi formado. Tenha calma que não vai ser uma aula de história. A gente vai aí ter tudo baseado. Eu quero fazer muito com vocês uma coisa muito prática. Então, o meu objetivo vai ser sempre trazer um texto, alguma coisa assim, para que a gente possa discutir, porque em inglês como qualquer outra língua, né, você aprende praticando, tá? Então, você vê aí pessoas, por exemplo, que vão para fora do país, vão morar fora, e aí passam anos fora do Brasil, e acaba que você conhece, sabe a língua, mas às vezes você até esquece algumas palavras em português, porque você não pratica mais, aquelas pessoas não praticam mais. Então, o inglês, como outra língua qualquer,
é tudo questão de prática, tá? Como tudo na vida também, é muita prática, né? Então, a gente vai ver aí, ó, os conceitos básicos, a estrutura e tentar aí praticar o máximo que a gente puder, tá? Então, eu vou praticar aqui com vocês e vocês também precisam me ajudar praticando extra classe, né? Praticando fora da nossa, aqui só dos nossos encontros, tá? Predição e inferência, que isso daí é uma técnica, né? Tudo aqui, na verdade, algumas desses, predição e inferência, skimming, scanning, vai ser também, vão ser técnicas que a gente vai passar para vocês. Porque também tem aqueles macetes, né? A gente pode não saber aí a língua, mas tudo a gente consegue aí fazer um macetezinho para poder você entender. Então, esses dois tópicos aqui, predição e inferência, skimming e scanning, são técnicas para que a gente possa conseguir ler. Porque o nosso foco aqui, a gente vai falar daqui a pouco, mas o nosso foco no inglês instrumental não é na língua falada. Você não vai acabar aqui esse curso sabendo falar inglês. Não, você vai acabar esse curso tendo uma noção de como você consegue ler e compreender o que está escrito. Então, vai ser tudo baseado aí na leitura, certo? Construção das palavras em inglês também. A gente vai bem parecido com a questão aqui da estrutura da língua, certo? Marcadores de discurso, a gente vai aprender quando for a hora dos marcadores. Vai entender o que são os marcadores, o que é aí o linking word. A gente vai tudo, não vou dar spoiler para você agora, mas tudo a gente vai aprender, certo? E os tempos verbais, que aí a gente vai ter que ir para essa parte aí da gramática, que algumas pessoas consideram mais chato, né? Até no português mesmo, a parte da gramática é um pouco chatinha, mas eu vou dizer a vocês que inglês é muito mais fácil que português, tá? Português a gente tem milhões de tempos verbais aí, que eu não vou nem saber dizer todos, né? Presente, passado, futuro do pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Em inglês não tem isso tudo não, tá? Em inglês as coisas são bem mais fáceis. Claro que a gente não vai aqui falar de todos os tempos verbais no inglês, mas o mínimo, o básico para que você consiga compreender os assuntos, ver o que é, pelo menos saber se está falando no passado, no presente, você vai conseguir entender, certo? Então, isso é o conteúdo que a gente vai ter aí durante os nossos encontros, tá? Somado a esses conteúdos, a gente vai conversar também, sempre trazendo aí um texto, né? Um texto técnico sobre alguns assuntos que a gente vai discutir aqui, a gente vai, eu imaginando você discutindo aí comigo, né? E a gente vai lendo alguns textos e vendo aí o que é que a gente pode acrescentar, tá? De vocabulário também para vocês, certo? Então vamos lá, sem muita enrolação, né? Vamos começar aqui com inglês instrumental, o que é? Vamos começar agora a nossa aula. O que é o inglês instrumental? Então vamos lá. É uma metodologia de aprendizado de uma habilidade específica de forma isolada, baseada no ESP, English for Specific Purpose, que em português quer dizer inglês com objetivos específicos. Então vamos lá. Né? Eu gosto de a gente ler aqui o que é a parte técnica, o que é que a parte técnica fala, o que é que as palavras bonitas falam e depois a gente traduz aqui para o que é que realmente ela quer dizer. Então aqui ela está dizendo o quê? Está dizendo que é uma metodologia, que é uma forma, tá? É todo um estudo que foi feito, o que é utilizado para que as nossas habilidades em inglês, com habilidade específica, tá? Então, como eu disse a vocês, a gente não vai aqui aprender a falar inglês. Aqui no inglês instrumental, a gente tem um foco. E o nosso foco vai ser o quê? É com um propósito específico, Inglês com objetivos específicos. Então, o nosso foco aqui vai ser a gente aprender aí a linguagem técnica, tá? Em outras palavras, o inglês instrumental, ele é o inglês voltado para a parte técnica da nossa profissão, certo? Então, se você você vai ter o seu conhecimento técnico, que você já sabe, que você já adquiriu aí em outras disciplinas, e agora você vai somar, vai juntar esse seu conhecimento e agora em outra língua. Por quê? Porque muita coisa
né, dentro da área da indústria, que a gente sabe, muita coisa vem aí em inglês, tem coisa que não é fabricada aqui no Brasil, tem coisas que vêm de fora, equipamentos que vêm de fora. E aí a gente vai precisar entender, né, o básico nessa questão técnica. Então, o inglês instrumental, resumindo, ele é o inglês voltado para a área técnica. Não necessariamente só na área da indústria. Existe inglês instrumental para todas as áreas. Então, eu tenho aí inglês instrumental para a área de saúde, eu vou ter aí para a área, né, sei lá, de humanas, na parte de direito, tudo tem inglês instrumental específico da sua área, certo? E aqui a gente vai focar, obviamente, no nosso curso na questão, na parte da indústria, certo? Então, vamos lá para algumas perguntas que eu acho que você está fazendo aí, desde que você viu na ementa, né? Desde que você pegou aí o seu calendário e viu, vou ter inglês instrumental, e a sua primeira pergunta pode ter sido, para que eu vou ter inglês instrumental, né? A gente já falou um pouquinho aí. Para quê? Né? Eu não quero sair daqui do Brasil. Não, eu quero continuar aqui onde eu tô, na minha mesma empresa, ou então quero entrar no mercado de trabalho, mas aqui mesmo não pretendo me mudar, não pretendo nada. Para que é que eu vou precisar de inglês? Vamos lá, vou convencer você que você vai precisar de inglês. Primeiro, como eu já disse, muitas coisas, muitos equipamentos, né? A maioria, na verdade, dos equipamentos, eles, quando chegam aqui na indústria, quando chegam na nossa área para a gente trabalhar, eles vêm com informações em inglês, né? Ou em chinês. Mas você vai aprender chinês instrumental? Não, não vai. Mas o inglês a gente sabe que ela é uma língua universal, né? Então, quando vem, independente do lugar, pode vir de uma fábrica alemã, pode vir de uma fábrica chinesa, pode vir de uma fábrica americana, né? Seja o que for o equipamento, ele pode não ter aí o seu manual em português, pode não ter o seu manual em espanhol, mas em inglês com certeza vai ter. Então, você vai precisar operar aquela máquina, você vai precisar ter aí esse contato com a máquina. E como é que você vai fazer se você não souber o mínimo do inglês para pegar lá e pegou o manual e entender, certo? Então, esse é um dos pontos de para que você vai precisar de inglês, certo? Do inglês instrumental, porque você vai ver aí, vai ter que ter esse contato, e você com certeza já se deparou com isso, né? Outro ponto que eu vou dizer para você, a informação hoje em dia, ela é muito rápida. Então, acontece aí algum estudo, né? Se você é um curioso, se você tem que ser um curioso aí sobre o seu trabalho, sobre o que você está estudando, então você vai pesquisar artigos, você se identificou com determinado assunto, você começa a pesquisar, você começa a ler, começa a estudar, tá? Porque a gente sabe que técnico é muito prático, mas você, para saber a prática, você precisa da teoria, certo? Então, para você, né, se destacar aí no mercado de trabalho, você precisa ter um diferencial. Então, você vai pegar essa questão agora, tudo muito rápido. Então, descobriram alguma coisa lá, sei lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, fizeram um artigo, fizeram um estudo, não deu tempo ainda de traduzir, não chegou ninguém ainda, um tradutor que fez aí a tradução nessa parte técnica sua, e aí você pegou e teve acesso a esse artigo, você vai pegar e você vai começar a ler. E você vai, através das técnicas que a gente vai estudar aqui, você não vai precisar que ninguém faça aí o trabalho da tradução oficial para você ler, certo? Você vai conseguir ler aí e identificar o que é que aquele artigo está falando, certo? E dessa forma você já sai na frente, tá? E aqui em inglês instrumental eu nem falei para vocês, mas é muito utilizado, essas técnicas que a gente vai utilizar aqui, isso é muito utilizado também em mestrados, tá? Para você conseguir entender, em mestrado você tem muito artigo, muita coisa em outra língua. E aí a parte instrumental, né, da língua, ela faz com que você entenda, consiga desenvolver. Ah, professora, mas hoje em dia existe uma coisa chamada Google Tradutor. E aí eu não preciso não disso aí, porque eu pego tudo, jogo no Google Tradutor e eu vou conseguir entender tudo. A gente tem aí, né, algumas ferramentas que nos ajudam.
Mas não se engane não, porque o Google Tradutor nem sempre ele dá a tradução real do que você quer, tá? Ele tem, assim como no português, existem várias palavras, uma palavra que tem vários significados, a gente vai estudar isso hoje ainda. Então, ele pode traduzir aquela palavra para outro significado nada a ver. Então, você tendo sua consciência, você tendo seu conhecimento, você vai saber identificar se aquilo está certo ou se aquilo está errado, tá? Então, vamos lá. O inglês instrumental serve para alguma coisa? A gente já viu que serve, né? A gente viu aí que o quê? Você vai precisar dele para você conseguir ver um manual, você conseguir identificar, ter um conhecimento maior, né? Se destacar aí no mercado, tendo um conhecimento, lendo artigos, lendo coisas de outros em outra língua. Então, servir, claro que vai servir, a gente já viu. Todo mundo pode aprender? Pode, tá? O mínimo que você precisa saber é ler e escrever. Isso aí eu tenho certeza que você já sabe, né? Então, assim, não em inglês não, em português mesmo, certo? Então, todo mundo vai poder aprender a fazer isso? Pode. Ah, mas eu acabei de sair do ensino médio. Eu não acho que eu não tenho condição. Tem sim. Ah, tem muitos anos que eu estou parado e eu resolvi fazer esse curso agora para ver se eu consigo me entrar, né, novamente no mercado de trabalho. Eu vou conseguir, vai conseguir também. Então, não tem importância, tá? Seja muito novo, seja mais velho, todo mundo consegue aprender. Claro que vai depender também muito da aptidão de cada um. Então, eu, por exemplo, eu fiz um curso de inglês, tá? E o mesmo conhecimento que eu tive, o mesmo conhecimento que foi passado para mim, foi passado para outros colegas também, que a gente fazia ali aquele mesmo curso junto. Então, eu tive um tipo de destaque, outra pessoa, de repente, não teve o mesmo conhecimento que eu, né? Não conseguiu aí captar a mesma coisa que eu. Eu não consegui captar a mesma coisa que outro colega meu. E assim vai. Por quê? Vai depender da aptidão que você tem, certo? Vai depender do que é que você, do interesse que você tem também. Porque uma coisa é eu começar a conversar com você aqui e mostrar para você as técnicas e você só se ligar, só se lembrar que tem inglês instrumental na sua vida quando a gente se encontrar de novo, quando você for me assistir novamente em outra aula, em outra semana que for. Aí também não dá. De repente, se você faz isso, você vai ter um conhecimento. Se outra pessoa, né, outro colega seu, pratica todos os dias, ele vai ter, lógico, outro nível de conhecimento. Mas todo mundo é capaz de aprender desde que se empenhe, certo? Funciona mesmo? Claro, né, minha gente? Funciona porque não é uma coisa assim, não é uma disciplina que foi do nada, feita, vamos botar aí esse negócio aqui, vamos inventar um nome aqui, inglês o quê? Instrumental, vai, joga aí e começa a dar aula. Não, tem todo um estudo, tem toda uma técnica, né? São vários estudos de vários anos que foi feito, não é uma coisa assim aleatória, não é uma disciplina aleatória. Então, existe um estudo que foi feito, comprovado, claro, que funciona, e aí você também vai ser um experimento, você vai se testar e no final dos nossos encontros aqui você vai ver que funciona mesmo, certo? Vamos lá. O objetivo do inglês instrumental, qual é? Capacitar o aluno, num curto período de tempo, a ler e compreender o essencial em textos da língua inglesa. Tá, a gente já falou isso, né? Vou falar mais uma vez. Aqui o nosso objetivo não vai ser fazer você sair fluente em inglês, até porque não existe curso no mundo que faça você sair fluente em uma língua em apenas 9 aulas, tá? Em alguns dos nossos encontros, não tem como. Mas você vai sair daqui, no curto período de tempo, que a gente vai ter aí de encontro, você vai sair aí, com a capacidade de ler e compreender textos, certo? Você não vai saber você não vai ser aqui, vou traduzir tudo isso aqui, vou sair daqui o próprio Google Tradutor. Não, você vai sair com a capacidade de compreender a ideia ali daquele texto, certo? Isso eu garanto para você, tá? Então, agora a gente vai começar a nossa aula, tá? Propriamente dita. Então, é o seguinte, antes da gente começar
a ler um texto. E isso aqui serve muito também, serve para todo tipo de língua, inclusive para o português, certo? Mas assim, antes da gente começar a ler, né, pegou lá o texto, seja o que for, pegou o manual, vai fazer um concurso, de repente, você quer fazer um mestrado, de repente tá aí já numa aula de mestrado, numa prova de mestrado, que exige inglês também, certo? E aí você, antes de você pegar esse texto, antes de você começar a ler, eu vou dar aqui alguns passos, algumas dicas, porque nossas aulas vão ser cheias de dicas, certo? Para você começar a se preparar. Você não vai pegar o texto e vai começar a ler. Não. Você vai pegar o texto e vai pensar aí numa série de passos que a gente vai dar aqui para vocês, para que você comece a se preparar. Por isso que aí a técnica já começa falando aí, ó, preparação. Então, a primeira coisa, primeiro ponto da preparação, nível de compreensão. Então, você vai ver aqui, ó, primeiro, você tem uma compreensão geral. Quando você vai ler um texto, você tem que ter uma ideia de que você pode ter esses níveis de compreensão aqui. Então, compreensão geral vai ser o quê? Saber a ideia geral do texto, tá? E se você ainda não começou a ler, você tem que ter em sua mente que é isso que você vai buscar. O que é que você quer buscar nesse texto? Você quer buscar uma compreensão geral? Então, você quer pegar aqui um texto e saber mais ou menos o que ele está falando, né? De uma ideia geral, o contexto desse texto. Você quer ter uma compreensão aí de pontos principais, ou seja, você tem lá um texto falando sobre determinado assunto e aí você vai, sabe que, por exemplo, eu tenho um texto falando sobre educação à distância. Vamos lá trazer nossa realidade aqui. E aí você conseguiu identificar que o texto é sobre educação à distância, beleza? Era isso que você queria? Então, a sua compreensão geral já foi o suficiente para esse texto, tá? Era isso que você queria aí. Não, o que eu quero mesmo é saber, ó, pontos principais. Então, no texto eu vou começar a identificar alguns pontos que vão me ajudar a ter essas ideias principais, tá? Esses pontos principais. Então, dentro desse texto vai dizer aí, eu vou começar a identificar eu quero identificar, na verdade, se está falando aí sobre educação à distância de nível técnico, educação à distância de nível superior, né? De repente, no nível médio, se funciona, no ensino médio, né? Se vai funcionar. Então, eu quero saber isso, então eu vou ter que ter um conhecimento, uma compreensão aí de pontos principais. Uma compreensão detalhada. Compreensão detalhada e informação específica, estão ligados. Então, se eu quero saber, ó, os mínimos detalhes. Bom, tá falando sobre aí a educação à distância, tá falando sobre o ensino técnico à distância. E aí, ó, a compreensão detalhada vai dizer assim, eu quero saber nesse texto se, além disso, ele está dizendo que funciona, está dizendo que não funciona, você chegou à conclusão que funciona. Então, isso já é uma compreensão detalhada e a gente só consegue a compreensão detalhada observando a informação específica, certo? Então, isso é que você tem que ter em mente. Qual é o nível de compreensão, ó, o nível de compreensão que você vai querer ter nesse assunto, tá? Dentro desse texto. Você não leu o texto ainda, mas você tem que ter na sua mente o que é que você quer, qual a informação que você quer tirar desse texto, tá? Então, o primeiro ponto da preparação é esse. O segundo ponto é a observação de elementos básicos. Então, você pegou o texto, já sabe o que é que você quer, sabe qual é o nível aí que você quer ter, e aí eu vou começar a ver alguns elementos básicos desse texto. Vou observar, ó, o título, vou começar a ler o título aí. Então, lendo o título, o título de um texto bem escrito, né, ele já me diz aí muita coisa. Normalmente já vai me dizer aí a compreensão geral do meu texto. O título vai dizer sobre o que o texto vai tratar. Então, vou começar a observar esses elementos. Vou observar também, ó, subtítulo. Se de repente tiver um subtítulo aí no seu texto, né? Se for um artigo, normalmente vai ter um subtítulo. Então, você vai pegar, vai começar a ler o subtítulo. E esse subtítulo já me traz, ó, uma compreensão um pouco mais detalhada, uma informação um pouco mais específica sobre o que se trata o texto.
E vamos observar também imagens. Às vezes você pega aí só pela foto, eu tenho até uma foto aqui, tá? Não ia mostrar agora, mas vamos lá. Mostrar para você logo. Se eu pego essa foto aqui, ó. Tá todo em inglês, certo? Tô com tudo em inglês aqui. Mas se eu pego esse texto, você só com fotos, ó, só com a foto aqui, você já sabe de que se trata, não sabe? Você pode não ter entendido nada do que está escrito aqui. Você não sabe o que é red onion, você não sabe o que é red peppers, não sabe o que é nada. Mas você sabe que está se tratando, através da imagem, sabe que está se tratando de quê? De uma receita, né? Provavelmente para fazer o quê, ó? Um macarrão, né? No mínimo, você sabe que na receita vai ter macarrão e vai ter tomate. Não é isso? Até porque o título também, ó, não dá para você ver direitinho aqui, mas aqui, ó, você consegue ver, ó, tomate, bacon, né? São palavras parecidas, que a gente vai também ver essas técnicas aqui. Então, você sabe só olhando a imagem, né, o contexto aqui tudo, que isso aqui é uma receita e que vai ter macarrão e vai ter tomate, só através da imagem, tá? Então, observar a imagem é importante para que você compreenda aí já o texto. O texto em si vai dando várias dicas antes de você ler. Você já consegue ver algumas dicas assim, tá? Claro que nem sempre vão ter figuras nos textos, mas para a gente aqui, né, para um manual, para alguma coisa assim, sempre tem uma figura que você consegue identificar, tá? Vamos lá mais. Outro ponto. Observação de dicas tipográficas. O que seria isso? Bom, a gente vai ver se o nosso texto ele tem palavras ó, em negrito, itálico, sublinhado. Por quê? Porque se a gente tem esse tipo de tipografias, né, alguns detalhes aí geralmente são usados para chamar a atenção. Se é usado para chamar a atenção, é porque o autor quer que você preste realmente atenção naquilo que ele está falando nesse trecho. Então, você vai dar mais atenção a essas palavras, tá? Antes de ler, você nem leu ainda o texto, certo? Mas você já está identificando algumas coisas. Então, ó, você tem símbolos, né? Se você vê um símbolo de porcentagem, aí um cifrão, mais, igual, parênteses, enfim. Tudo isso, símbolos também são universais, né? Então, o símbolo aqui vai ser né? O símbolo de porcentagem vai ser aqui no Brasil, vai ser nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, em todo lugar. Então, se você vê aí, ó, uma porcentagem dentro lá do seu texto, você sabe que ali, bom, tá chamando atenção para algum dado, né? Vai ter algum dado aí que eu vou precisar entender. Pontuação também é bem importante, né? Se a gente vê um texto que tem muitas interrogações, tá? Às vezes, quando eu tô pensando muito em inglês e que eu tô aqui com vocês, meu cérebro começa a trabalhar em inglês e às vezes eu esqueço as palavras em português. Então, se de repente eu começar a travar aí nas palavras, vocês me desculpem, tá? Então, ó, interrogação. Então, se eu tenho muito texto que tem interrogação, você já sabe que é um texto aí que vai alguns questionamentos, certo? Eu vou ter que o autor quer trabalhar a sua mente para levar você a ter questionamento sobre determinado assunto. Se eu tenho aqui, ó, no meu texto alguma parte que tem caixa alta, você sabe aí a letra maiúscula, tá? Então, se eu tô com a letra maiúscula, não é comum você tá lendo um texto e ele tá todo em caixa alta, a não ser que seja aí para uma criança, né, de 5 anos, 6 anos, que nem os textos das minhas sobrinhas, quando chegam para fazer a tarefinha de casa, né, a maioria lá tudo em caixa alta, porque é a primeira coisa que elas aprendem. Depois vai começando aí a aprender no manuscrito, né, as letras minúsculas. Mas se eu tenho um texto aí, um artigo, uma coisa científica, que é o nosso caso aqui, e eu tenho alguma parte com caixa alta nesse texto, quer dizer que tá chamando a atenção, né? Ele quer falar alguma coisa que a gente vai precisar ficar mais atento nessa parte do texto. Então, tudo isso aí são dicas, são pistas que o autor vai deixando para que a gente consiga identificar, né? E também para poder chamar a nossa atenção para determinado assunto. E para a gente que está aprendendo aí o inglês instrumental, a gente já pega essas dicas aí para poder entender esse texto, certo? Vamos lá. Essa é uma parte bem importante agora, ó. Depois que você compreendeu lá, agora você vai ver todas essas partes aqui.
você vai agora ler, tá? Uma ideia geral aí do texto, você já sabe mais ou menos de que se trata, porque você conseguiu ver tudo isso, né? Já leu o título, viu algumas coisas, e aí através do título você vai se fazer uma pergunta, ó. Eu domino o assunto dentro do nível desejado? Então, ó, eu vou ter duas vertentes aqui, certo? Quando eu faço essa pergunta. Bom, eu domino esse assunto? Porque às vezes você pode pegar um texto, tá? E não é porque você sabe inglês, você pode até saber, por exemplo, eu sei inglês, tá? Tenho um nível, né, avançado de inglês, minha pessoa. E aí eu vou, mas a minha área é a área de engenharia, certo? Minha área é a área de engenharia elétrica. Então, se eu pego um texto aí de medicina, um texto de psicologia, um texto de direito, que eu detesto direito, e eu vou inglês e eu vou ler, por mais inglês que eu saiba, determinadas palavras eu não vou conseguir entender porque não faz parte do meu acervo técnico, não faz parte do meu conhecimento técnico, tá? Do inglês, porque existem palavras que são usadas apenas na parte técnica da matéria, né? Ali naquela disciplina, naquele assunto. Então não vai adiantar eu ler um texto aí que fala sobre o direito civil, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, se eu não conheço, não tenho o domínio do direito civil, tá? Então, eu vou pegar esse, faz de conta que eu estou aqui, ó, lendo o texto do direito. Vou dar o exemplo do direito, porque eu realmente não gosto de direito, tá? Eu tive uma matéria dessa na faculdade e eu quase não passo. Eu passei em cálculo, eu passei um monte de matéria, mas em direito eu quase não passo, porque eu realmente não sou muito chegada. Então, eu vou peguei lá o direito, peguei lá o meu texto do direito civil, certo? Vi lá, ó, qual vai ser o assunto. Então, eu domino esse assunto? Não domino esse assunto, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar. Aquele texto vai ser importante para mim, eu quero aquilo, né? É importante mesmo que eu entenda, então tá. Então, eu vou estudar o assunto, vou estudar o tema, eu vou ler outros textos, certo? Até mesmo na minha língua, né? Vou ler outras coisas em português. Vou ter aqui, ó, debates e discussões com uma pessoa que entenda. Então, no meu caso, ó, é direito, beleza, estudei, peguei outros textos, agora vou chamar minha irmã, que minha irmã é advogada, vou chegar, Tata, vem cá, ó, vamos aí ter uma conversa, vamos debater sobre esse assunto aqui, e aí quando eu tiver, ó, familiarizada com aquele tema, aí eu volto para o meu texto que eu queria, e aí sim, ó, eu domino o assunto dentro do nível desejado, domino, beleza, eu consigo. Então, se eu consigo, agora a gente vai ali, ó, para a parte do sim. E o sim, a gente vai usar aí uma técnica chamada de brainstorm. Brainstorm é o quê? Brain é cérebro, tá? Storm é chuva, é tempestade. Então, isso é um termo utilizado, né? Esse termo é utilizado geralmente, sempre em inglês mesmo, em diversas áreas, para dizer o quê? Para que ele quer dizer o quê? Chuva de ideias. É quando eu vejo o tema, sei agora sim que eu domino esse assunto, eu vou começar a trazer minha memória todo o nível de conhecimento, todo o conhecimento que eu tenho sobre esse assunto, tá? Então, eu sei agora, vou aqui acessar a minha memória aí do cérebro, né? Vou lá no meu cérebro e agora eu vou pensar tudo que eu sei sobre o direito civil, né? Que a gente tá falando aqui. E a gente vai vou começar agora a ler pensando em todo o meu conhecimento, certo? Não vai adiantar você não ter um domínio do assunto e querer ler o texto, porque você não vai conseguir. Você precisa ter aquele domínio. Isso funciona até para o português também, né? Porque até em português, se eu pegar um texto aí do próprio direito da enfermagem, seja o que for, eu não vou conseguir ler, porque vão ter termos que eu não vou conseguir identificar. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que às vezes me pedem para fazer a parte do abstract, que é a parte do resumo do trabalho de conclusão de curso, do TCC, né? Então, assim, eu já fiz de muitos amigos meus, faz aqui, para mim, tem tempo para fazer o abstract para mim, é um resuminho lá do artigo ou da monografia que for, que é o resumo do trabalho inteiro, sendo que em inglês. E eu já fiz de muitos colegas, já fiz para amigos de enfermagem, que se formaram em enfermagem, se formaram em psicologia, fisioterapia, tudo, já fiz de tudo, tá? Menos de direito, mas já fiz de tudo. E para eu fazer isso, tá? Eu sei inglês, mas para eu fazer isso,
eu precisava muito estar em contato com a pessoa. Geralmente é um texto assim de, se eu não me engano, 150 palavras só. É bem curtinho, é um parágrafozinho de nada. Mas aí eu precisava, ó, fulano, quando você falou isso aqui, em português, né? Eu pego o texto em português e traduzo para o inglês. Quando você falou isso aqui, isso aqui quer dizer o quê? Aí, isso aí é isso, né? Esse termo aí é usado para isso e isso. Então, eu vou pegar, agora que eu tenho conhecimento, aí sim, eu tenho a capacidade de passar para o inglês. Então, eu preciso ter o domínio, certo? Na preparação ainda, agora uma dica, a gente já está chegando perto agora de começar a ler realmente o texto. E aí, a gente vai fazer aqui, ó, numerar o texto. Isso geralmente, tá, em concursos, né, já vem feito, né, quando a gente vai fazer um concurso, já fez uma prova aí de concurso, até mesmo quando é em português, um texto em português, né, qualquer prova que você já fez aí, que tem interpretação de texto, geralmente vem numerado, né, por quê? Ó, numerar as linhas de texto de 5 em 5 até o final. Então, eu pego lá, ó, boto linha 1 na primeira linha, e aí 2, 3, 4, 5, na 5 você vai e coloca lá 5, aí 6, 7, 8, 9, 10, 10, 15 e vai colocando. Por que isso é importante? Porque quando você começa a ler e você busca uma determinada informação, uma informação específica, tá, dentro desse texto, fica mais fácil a sua visualização. Quando você começa a ler, você faz, eita, isso daqui estava perto da linha 5, isso daqui estava perto da linha tal. Então, você começa a quebrar o texto em partes, é como se tivesse ali, ó, partezinhas do texto e fica mais fácil para o seu aprendizado, tá? Então, isso aí é uma técnica utilizada para todas as línguas. E aí, a gente traz também para o inglês instrumental para ajudar você. E aqui no final, tá? A última coisa, o último passo que a gente pode fazer aqui para nos preparar é ver aí algumas palavras importantes, ó, fazer uma previsão de 5 a 10 palavras importantes que você acha que estarão presentes em um texto que trata desse assunto. Você já sabe o assunto, lembra? Você já sabe aí de que trata o assunto, você já tem domínio do assunto. E aí você antes, ó, já faz uma lista. Bom, vou pegar aqui, ó, talvez fale aqui, né, nosso texto aí da educação à distância. Então, você pega aqui, ó, vai falar de educação à distância. Então, vou falar aqui, vou botar isso aqui, com certeza vai ter essas palavras. Vai falar sobre ensino técnico, vai falar sobre isso, né? É uma previsão, é o que você acha que vai ter, tá? Então, você faz em português mesmo e, de repente, se tem algumas dessas palavras que você acha que vai ter e que você não sabe como ele vai ser em português, como você é em inglês, desculpa, você vai pesquisar, tá? Aí você pesquisa e você faz aí, já vai no dicionário e faz aí a tradução para o inglês, porque aí você já tem essa chance de encontrar essas palavras no texto. E aí a gente agora já leu lá, já se preparou, e aí a gente tem agora algumas ferramentas, né? Eu até já falei um pouco assim, mas algumas ferramentas, ó, que vão nos capacitar, né? Fazer com que a gente consiga identificar qual é o gênero textual qual é o gênero, né, do nosso texto. Identificação do gênero textual. Então, layout, eu já até mostrei aqui para você, né? Lá a nossa receita. Então, ó, se eu pego lá aquela figura, vamos mostrar de novo a figura lá da receita. Se eu pego aqui, você sabe, né? Sem conhecer nada, sem entender nada, mesmo que você não sabe nadinha aqui do inglês, não entendeu nada, nem a palavra, nem isso aqui, ó, que é parecidinho com o português, nem os ingredients você não identificou, beleza, sem problemas, mas você identificou que é uma receita, não foi isso? Por que você identificou que é uma receita? Porque, ó, você viu a foto, você viu a disposição de como tá, né? Você identificou aqui, ó, que tem ó, uns 450 gramas, né, de alguma coisa. Então, ó, você viu contagens, ó, 120 gramas, 2. De alguma forma, quando você leu isso aí, quando você olhou para essa figura, você identificou que era uma receita, não foi? Assim também como, ó, se você pega isso aqui, deixa eu ver, esse, por exemplo,
você vai pegar essa foto aqui, tá? Você pode não entender, né, nada aqui do que está escrito, mas você viu a foto, você sabe aqui, ó, que vai tratar o quê? Vai tratar de um manual, mais ou menos, né? Então, eu tenho aqui uma parte de um motor, e aí é que tá também, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas o seu conhecimento geral, né, sua experiência de vida também vai fazer com que você entenda algumas coisas. Então, se você vê essa foto aqui em um livrinho, você vai saber o quê? Que é um manual, certo? Se você vê isso aqui, ó, não tem nada, né? Tem várias letras aqui, mas o formato que tá feito, se você começa até a identificar, ó, só olhando as letras, isso aqui, K, né? Algumas coisinhas assim, você vai pensar, bom, será que isso tá rimando? Eu acho que tá rimando, então isso daqui, eu acho que é uma poesia, né? De acordo aí com o título ou com a forma que tá colocada o nosso texto. E aí a gente consegue, ó, identificar aqui o nosso gênero, identificar o que é que a gente vai ter, o que é que a gente vai se preparar só olhando para a foto. Então, anúncio, manual, poesia, receita, tudo a gente consegue aí ter uma ideia. Pega um artigo lá, né, científico, você vê que de acordo com o que ele está, às vezes ele está em 2 colunas, numa folha só, às vezes ele está em uma coluna só, mas ele está bem com as margens todas certinhas, tudo correto, então você sabe que é um artigo científico. Pelo número de páginas, você sabe que vai ser uma tese de mestrado, pelo número de páginas, você sabe que vai ser uma monografia, enfim, pelo layout aí, você vai identificar qual é o texto. E aqui, ó, o conhecimento prévio, tá? Então, o conhecimento adquirido que pode ser útil na leitura textual. Então, se você tem um conhecimento de alguma coisa, um conhecimento, né, prévio aí, o conhecimento que você já tem, independente do inglês, que ele vai vir como? Ó, um conhecimento gramatical. De repente, você estudou aí no inglês na escola, ou você estudou em algum lugar, né, ouviu, ou só de... Tem gente, eu conheço gente que já aprendeu inglês jogando videogame, jogando jogos de computador. Eu, por exemplo, aprendi muito inglês, fiz o curso, claro, mas aprendi muito inglês assistindo série, né? Quem me conhece aí de outras disciplinas sabe, eu já comentei algumas vezes que eu sou louca por série, adoro série. Então, quando eu comecei, eu estava até contando isso mais cedo para o pessoal aqui, quando eu comecei a aprender meu primeiro dia de aula de inglês, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, e aí todo mundo... a professora sempre pergunta, né? Para que você quer aprender inglês? Em todo curso que você vai, você ouve essa pergunta. Então, para que você quer aprender? Qual o seu objetivo? E aí eu via o povo dizendo, meu objetivo é porque inglês é uma matéria, é uma língua que você pode, quando você tem domínio, você se destaca no mercado de trabalho. Aí o outro, inglês é por causa da minha profissão. Inglês é isso, inglês é aquilo. E aí quando chegou a minha vez, eu disse, eu quero aprender inglês para poder eu conseguir assistir série sem ler legenda, porque eu tenho um problema que eu não consigo ler muito rápido, tá? Então, quando eu leio, eu não consigo, assim, ler rápido e entender, ou eu assisto ou eu leio, tá? É um problema meu. Então, o meu objetivo era assistir uma série, um filme, seja o que for, e não precisar da legenda. Então, eu consegui isso, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu não preciso lá da legenda, consigo assistir normal, sem nada. Então, foi um conhecimento que eu adquiri. Claro, estudando no inglês, tudo, né, nos cursos e tal. Mas também tem gente que nunca estudou, né, nada, mas tem um conhecimento gramatical, porque antigamente os jogos, né, de videogame, se você de repente aí jogava, jogos de videogame você tinha lá um monte de, né, você entrava lá começava o jogo e aí vinha contando a história, né, não sei o que, o Mario, Super Mario, aí Mario, não sei o que, um monte de letra para você dizer sim, não, né, yes, no, e aí eu tenho, o meu primo, por exemplo, ele sabe inglês só disso, meu primo hoje já é doutor, mas ele nunca fez um curso de inglês, ele aprendeu inglês no videogame, então aprendeu inclusive gramática, né, consegue aprender. Então, se você tem um conhecimento prévio aí, cultural, né, cultura, de repente, você gosta de alguma determinada coisa que é da cultura inglesa, né, cultura americana, eu, por exemplo, de série, eu gosto muito disso, então,
eu me aperfeiçoei aí na questão cultural, né? Na parte aí disso. O meu namorado, por exemplo, ele adora japonês porque ele gosta da cultura japonesa. Então, ele aprendeu japonês aí pela cultura, tá? Porque gostava da cultura. Conhecimento técnico também, né? Você tem um conhecimento técnico e aí, às vezes, você dentro do trabalho, você também pode ser essa pessoa que nunca estudou inglês, mas de tanto trabalhar, de tanto ler os manuais, de tanto ler as coisas todas, dentro do seu trabalho, você adquiriu esse conhecimento técnico já. Então, essa matéria para você vai ser, tranquila, né não? E experiência de vida também. Dentro da sua experiência de vida, do que você já passou, né? O que é que você tem, aí você também consegue adquirir esse conhecimento. Não apenas no inglês, mas o conhecimento que você tem dos assuntos, tá? Todos esses tópicos aqui que eu falei, né? Tirando o gramatical, mas cultural, técnico e experiência de vida, tudo isso vai ajudar você a compreender um texto, tá? No inglês. Porque se você tem aí, como eu disse, a gente precisa ter o domínio do assunto. Se você tem aí uma carga técnica boa naquele assunto que você vai ler, para você vai ser fácil. Você vai conseguir aí ter esse domínio, certo? Então agora bora já para a reta final da nossa aula, que vai ser, a compreensão geral, tá? Então a compreensão geral do texto vai ser o quê? Obter a ideia geral de um texto através de técnicas, né? O que é a compreensão geral? Né? General Comprehension. A gente vai ter a ideia geral do texto através de alguma técnica. Então, primeira coisa, agora sim você vai começar a ler o texto e aí você vai, ler o texto com atenção. Mas você não vai começar a ler o texto se desesperando, tá? Você não vai pegar o texto aí, eita, essa palavra não sei, essa palavra não sei, essa palavra não sei, tô entendendo nada, vou pegar, Aí você começa o texto e a primeira palavra você já não sabe. Aí você vai pegar o dicionário. Não, você vai ler o texto inteiro sem parar, tá? Sem se preocupar. Lê o texto todo, certo? Mesmo que você não consiga entender algumas palavras, né? Ou muitas palavras, não importa. Você vai ler o texto todo com atenção. E aí depois, você vai selecionar palavras que possam ser conhecidas, que a gente chama aqui, no inglês, a gente chama de cognatas. Existem as palavras cognatas, e aqui, e existem os falsos cognatos. Então, o que são os cognatos? Eles são, palavras que têm raiz comum, e assim, têm significados semelhantes. A gente vai ver aqui algumas já, tá? Quando a gente for dar o exemplo aqui do nosso texto. E temos também falsos cognatos. Geralmente, a gente pega uma lista de falsos cognatos e já passa para que você consiga já tirar isso da mente, mas eu não quero fazer isso com vocês, vou explicar por que já. Falsos cognatos são palavras que são semelhantes entre si na forma, mas não no significado. Então, o exemplo mais clássico que a gente tem é o famoso push, né? Você vê aí, vai num lugar que é americano, sei lá, em qualquer lugar, e você vê na porta, push. Você vai fazer o quê? Puxar. Não, se ele tiver em inglês, você vai empurrar, tá? Porque push em inglês é empurre, tá? Push, para ser mais, né, com o inglês, o sotaque mais correto. Então, você vai empurrar. Isso é um falso cognato. É uma palavra que ela parece com o português, tá? Parecida aí, mas o significado dela é diferente. Já os cognatos não, elas são palavras que se parecem com palavras em português e elas realmente têm o mesmo significado. E por que aqui no inglês instrumental eu não vou dar para vocês uma lista de falsos cognatos? Vou dizer por quê. Existe um estudo que diz que 50% das palavras em inglês são parecidas com palavras em português, tá? E tem o mesmo significado, certo? Então, tem um estudo aí. Não, elas não têm a mesma origem, elas não são necessariamente originadas do latim, as duas línguas, mas houve um tempo aí em que Roma, né, que é na Itália, então Roma, ele dominava o mundo há muito tempo, então a língua, né, o italiano, a língua romana ali, o italiano, ele dominava aquele local, tá, o mundo inteiro, então acabou que o que foi saindo dali e que veio aqui para a América, né,
tanto o inglês lá na parte na anglo-saxônica quanto aqui na latina. Então, tiveram lá para cima, se você for fazer uma volta lá nos ancestrais, tiveram uma origem igual, tá? Então, por isso, as palavras, elas têm são parecidas. Então, 50% diz um estudo, que 50% das palavras em português e em inglês, elas têm o mesmo significado. E quando a gente passa isso para um nível técnico, certo? Que é o que a gente está estudando aqui, o inglês instrumental. Então, nesse nível técnico, a gente pode aumentar essa porcentagem para 70%. Então, não vai adiantar eu chegar para vocês e dar uma lista de falsos cognatos, porque eu quero que você, quando for ler um texto, você partir do princípio que aquelas palavras que você vê lá, tá? Que você começar a ler lá, que forem parecidas com o português, elas vão ter realmente o mesmo significado. Porque, 70% vai sobrar o quê? 30% que não vai ser, né? Os 30% lá, né? Do todo, né? De todo o resto. Então, assim, eu quero que você parta desse princípio, que elas vão sim ter o mesmo significado, e com o tempo você vai conseguir identificar, com o contexto você consegue identificar, bom, isso aqui está fora, essa palavra aqui parece com palavra tal em português, mas o significado aqui no contexto não está dando muito certo. Então, eu acho que essa é um falso cognato, tá? Você vai conseguir identificar sozinho, se você praticar. Vamos ter aqui, ó, a ambiguidade lexical, que vai ser o quê? Quando uma palavra possui mais de um significado possível. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Plant, isso em inglês, né? Plant pode ser planta, tá? A gente tá vendo aqui. E pode ser fábrica. Então, vai depender do contexto, né? Então, assim como o português também. Eu posso dizer o quê, ó? Ó, ali tem uma manga. Você pode pensar que ali tem uma manga fruta, mas você também pode pensar que manga, vamos pensar na palavra isolada. Manga, ela pode ser uma fruta, ela pode ser a parte de uma roupa, certo? A manga de uma roupa. E aqui no Nordeste, né, mais especificamente aqui em Alagoas, manga pode ser um verbo. Você pode mangar de alguém. Não é verdade? Ó, fulaninho, eita, e fulaninho mangou que só. Fulaninho, só fica mangando, né? A gente faz isso como um verbo. Então, a palavra manga pode ter vários significados. Agora, quando eu coloco dentro de um contexto, tá? Ali em cima daquela árvore tem uma manga. Dificilmente vai ser a manga de uma roupa que está em cima daquela árvore, né? Vai ser uma fruta. Então, a manga da minha blusa tá amassada. É a manga da roupa. Tá? Fulaninho, manga de fulaninho. É o nosso verbo aqui nordestinês, tá? Então, no português tem isso e no inglês também tem. Então, ó, plant vai depender do contexto que eu tô falando. Vai ser uma planta ou vai ser uma fábrica. Assim como turkey. Turkey também pode ser Turquia, o país. E Turkey pode ser Peru, não o país, agora o animal, tá? Turkey, né? Peru. Então, vai depender do contexto, certo? Se eu tô aí almoçando um turkey, eu não tô almoçando a Turquia, eu tô almoçando o Peru, tá? Se no Natal tem turkey, o Natal não tem Turquia, o Natal tem Peru. Se eu vou para Turkey, eu não vou para um animal, eu vou para um país, certo? Então, temos isso aí no inglês também, que a gente tem que ter aí um cuidado. O meu objetivo com vocês hoje era a gente ainda falar sobre, eu pegar um texto e a gente começar aqui, ó, uma prática, tá? A gente entender algumas coisas do texto, ver como é que a gente praticar tudo isso que a gente fez. Como o nosso tempo ele está esgotado já, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse texto e a gente vai trabalhar na próxima aula, tá certo? Então, a próxima aula eu quero que vocês, ó, já venham, pratiquem aí, comecem a ler coisas em inglês, comecem a escutar música, tá? Em inglês, comecem a assistir coisas em inglês, isso tudo vai ajudando você. E começa a ler, pratica aí, pega um texto em inglês, vai no Google e bota lá, ó, texto
artigo científico para e bota um assunto que você quer, um assunto que você domina, que você gosta, e começa a fazer esses passos aqui que a gente conversou, tá? E aí na próxima aula a gente vai praticar e continuar a nossa aula, certo? Então eu encontro vocês na nossa aula 2 e até lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Miki e a partir de agora estarei com vocês para lembrar que temos um encontro marcado todas as quintas às 19 horas no Facebook. Então conectem-se lá conosco, garanto a vocês que vai ser super legal. Aguardamos vocês! Olá, meu nome é Anderson e eu que sou professor de Desenho Técnico-Mecânico, dessa disciplina chamada Desenho Técnico-Mecânico. Bem, hoje nós vamos ter algumas noções, um conceito dessa disciplina. Onde que nós usamos essa disciplina chamada Desenho Técnico? Nas indústrias. Onde que nós usamos essa disciplina? Onde que nós vamos aplicar isso aqui na indústria? Na indústria, quem são os profissionais que têm que conhecer o desenho? Bem, nós vamos começar pelo desenhista. O desenhista é a pessoa que vai fazer, efetivamente ele vai fazer o desenho. Ele vai fazer o desenho das peças, máquinas, equipamentos que devem ser fabricados pelo setor de produção, pelo setor produtivo. O desenhista, posteriormente, ele vai enviar esse desenho, esse projeto, para um engenheiro fazer a aprovação. Ele vai fazer todos os cálculos, vai fazer todo o dimensionamento, a seleção da matéria-prima, tudo que vai ser usado lá na linha de produção. O engenheiro, por sua vez, uma vez que ele aprova o desenho, ele vai pegar esse desenho, ele vai remeter isso aqui para o setor de PCP. O setor de PCP vai ter aquele profissional, que é o analista de PCP, que vai verificar o que tem de insumo na indústria, o que tem de peças, insumos que podem se aproveitar na máquina, no equipamento, na obra. Vai verificar o que tem, o que não tem, e o que não tem ele vai, de imediato, ele vai solicitar para o setor de compras. Vai remeter a lista para o pessoal de compras fazer essa aquisição. Hoje também, gente, o pessoal de compras, eles também têm que conhecer o desenho para facilitar na negociação, para facilitar na negociação com terceirizados, com fornecedores de serviços, com fornecedores de insumos. Ele tendo esse conhecimento de desenho, ele consegue obter melhores preços, consegue obter melhores negociações. Eu, por exemplo, já tive várias situações que eu fui ministrar treinamentos dentro das empresas que a maioria das pessoas, onde a maioria das pessoas que estavam fazendo o curso de desenho era um pessoal da área administrativa, era pessoal da contabilidade, era pessoal da expedição, era o pessoal do setor de recebimento. Qual o intuito? Qual que é o objetivo disso daí? O pessoal fazia, por exemplo, o pessoal da expedição, eles faziam eles fizeram um curso para conseguir fazer uma especificação melhor na nota fiscal, fazer uma descrição melhor da nota fiscal, sabe, entender um pouco mais o que ele também faz descrição nas notas fiscais, para remeter para a contabilidade. Então, hoje,
dentro de uma indústria, até o pessoal da área administrativa, é interessante que se conheça o desenho, como comprador, que precisa conhecer para negociar melhor os insumos e a matéria-prima. E negociar melhor também com os prestadores de serviço de tratamento térmico, tratamento químico, com os prestadores que fornecem serviço de usinagem. Então eles vão ter uma facilidade melhor em negociação. Tá? O comprador, uma vez que ele fez fez essa aquisição, fez o pedido de compras, um pouquinho mais para frente, no prazo combinado, essa matéria-prima ele vai chegar lá no recebimento da empresa. Ele vai chegar no recebimento. E alguém tem que fazer a inspeção, tem que conferir para ver se tudo que o comprador pediu está certinho, se está tudo conforme medida, se está de acordo com a nota fiscal, de acordo com o pedido. E essa pessoa é o inspetor. O inspetor de recebimento, ele faz toda a conferência com nota fiscal, com pedido, com insumo ou com o serviço que foi prestado, tratamento térmico, serviço de usinagem, com serviço de tratamento químico, tratamento de superfície das peças. Ele faz toda a conferência e assina o pedido e manda novamente e pega esse produto e passa para o setor de produção. Geralmente ele pega a matéria-prima, os insumos, tubo, chapa, viga, cantoneira, ele pega essa matéria-prima e leva o pessoal da máquina. O pessoal da máquina, as pessoas que trabalham nas máquinas, que vai transformar a matéria-prima, vai transformar os insumos, a matéria-prima em peças, em máquinas, equipamentos, dispositivos, é um dos profissionais que mais tem que conhecer. Porque é ele que vai fazer a peça conforme a geometria que está no desenho, conforme as medidas, as tolerâncias que estão no desenho, acabamento. Tá? Na verdade, a nossa indústria metalmecânica é a indústria da transformação. Transforma a matéria-prima em peças para o consumidor, o destinatário final. Tá? A pessoa da máquina ele vai fazer, só que lá na frente tem o inspetor de recebimento, só que lá na frente, um pouquinho mais para frente, no final da linha de produção, também vai ter alguma pessoa que vai fazer a inspeção também. Vai fazer inspeção visual do produto, vai fazer inspeção dimensional, inspeção de dureza, inspeção de superfície, de acabamento de superfície. Ele vai fazer toda uma série de inspeções para poder mandar esse produto para o cliente. Para poder, posteriormente, solicitar nota fiscal para mandar esse produto embora para o cliente. Então, o inspetor tem que saber, por sua vez, o supervisor desse inspetor tem que saber em nível maior, em nível hierárquico maior, o gerente dessa empresa tem que saber, o diretor dessa empresa tem que saber para representar essa empresa. Então, resumindo, gente, todo mundo que está envolvido com o processo produtivo, com a cadeia produtiva, que está envolvido no produto, tem que conhecer o desenho técnico-mecânico. Porque as peças da indústria, para vocês terem uma ideia, as peças elas estão inicialmente desenhadas, elas estão no plano, elas estão no papel. Essas peças estão no plano, tudo o que eu tenho que fazer, o operador da máquina pensa o seguinte, tudo o que eu tenho que fazer, onde que está previsto? Está previsto no desenho. Onde que estão as medidas da peça? Está no desenho. Onde que está a geometria da peça? Só tem que fazer um furo, você tem que fazer um raso, você tem que fazer uma rosca. Onde que está as informações que eu tenho que trabalhar na minha peça? Que eu tenho que praticar na minha peça? Está no desenho. Está no desenho. Onde, se tem algum tratamento térmico, tem algum tratamento de superfície? Onde que está previsto? Está no desenho. Ou seja, o desenho ele faz uma descrição completa de todas as características, de todas as propriedades mecânicas, dimensões e tolerâncias de uma peça. Por isso, nós temos que aprender o chamado desenho técnico-mecânico. Desenho técnico-mecânico, gente, é uma linguagem. É como se fosse um idioma. Vamos supor, se eu for na República da China e não souber falar o mandarim, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, eu não consigo me comunicar com ninguém. E numa indústria, o desenho, ele é esse idioma, ele é essa forma de comunicação. E é a única forma de comunicação acerca do processo. A única, eu tenho as informações acerca do meu processo. Qual é o processo que eu vou aplicar? Está previsto. Então é isso, o desenho seria isso. Mas ainda se fala em desenho? Gente, desenho é uma coisa muito antiga. É uma coisa muito antiga. É a forma mais antiga do homem se comunicar. O desenho ele vem até mesmo antes
da própria fala, da própria escrita, o homem já desenhava nas cavernas. Tudo que todas as suas batalhas, suas guerras, ele desenhava a caça, a pesca, tudo que ele pensava, idealizava, ele desenhava já nas cavernas. Ele desenhava de uma forma evidentemente arcaica, de uma forma primitiva, ele desenhava o contorno das figuras que ele enxergava, mas ele já era um manifesto do desenho nas cavernas. Mais para frente, isso bem mais para frente, já no Império Grego, no Império Egípcio, mais para frente no Império Grego, o homem já usava o desenho como arte, como forma de ornamentar os castelos, os fortes, ornamentar os utensílios que guarneciam esses fortes, essas fortalezas. Eles usavam de forma ornamental. Então, se vocês pegassem o desenho, também, se você observar os desenhos dessa época, ele também tinha apenas a silhueta, não tinha uma ideia muito exata de profundidade, não tinha uma ideia de 3D, não existia isso. Era uma forma de contorno, ele ainda desenhava em forma de contornos, mas eram as primeiras manifestações artísticas. Bom, mas isso, bem mais para frente, eu digo bem mais para frente, foi mais ou menos aproximadamente no começo do século XIX, em 1805 a 1810, nós tivemos um matemático chamado Gaspar Monge. Ele inventou a geometria descritiva, as chamadas projeções ortográficas. É a forma de se representar um objeto no plano, no papel. De que forma que eu tenho que colocar isso aqui no papel? De que forma que eu vou representar esse objeto no plano? Quem criou foi esse matemático chamado Gaspar Monge, é o pai da geometria descritiva. Então, esse objeto, ele passou a representar com 3 vistas que nós vamos ver mais para frente nos próximos módulos, que chamam-se vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda desse objeto. E além dessa geometria descritiva, dessas chamadas projeções ortográficas, Gaspar, nessa mesma época, foi-se criado o que nós chamamos de desenho em perspectiva. E foi aprimorado o que nós chamamos de desenho em perspectiva. Só que a perspectiva, nós temos várias formas de perspectiva. Não apenas a perspectiva isométrica. Nós vamos usar na área de metalmecânica, a que prevalece, a que predomina na área de metalmecânica, é o que nós chamamos de perspectiva isométrica. Ah, mas eu estou falando de perspectiva, o que seria perspectiva? O que é o conceito de perspectiva? Perspectiva é a melhor forma de se representar um objeto de acordo com a posição que ele se encontra no plano, no papel, de acordo com a sua geometria e de acordo com as suas dimensões. Isso que é perspectiva. É a melhor forma de se representar o objeto no plano. Na perspectiva eu vou ter uma ideia 3D, diferente das projeções ortográficas. Eu preciso de 3 faces distintas, que nós vamos ver posteriormente, nós vamos ver que é a vista frontal, que é a vista superior e que é a vista lateral esquerda. São as 3 vistas distintas que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, objeto de estudo nas próximas aulas. A perspectiva com um único desenho, eu vou ter uma ideia melhor uma ideia 3D da peça, uma ideia melhor de profundidade. Não só silhueta, mas silhueta e profundidade. Eu vou ter uma ideia de um único desenho, eu vou ter uma ideia de vista já frontal, de vista lateral esquerda e de vista superior. As 3 faces eu consigo já identificar no único desenho, na chamada perspectiva isométrica. Na verdade, nas 3 perspectivas, mas a que nós vamos trabalhar, que é a mais aplicada na nossa área, é a chamada perspectiva isométrica. Bom, nós vamos ver aqui também, nas próximas aulas também, nós vamos ver, ainda que de forma uma forma sucinta, uma forma breve, nós vamos ver também um pouquinho o que seriam outras perspectivas. Nós vamos ver a perspectiva cavaleira, ela se chama assim por causa da posição que ela está no plano. A posição que ela está no plano, ela é diferente da perspectiva isométrica. Nós vamos ver que a perspectiva isométrica ela se encontra dentro do que nós chamamos eixos isométricos. Isso aí nós vamos estudar nas próximas aulas com mais detalhe, dar um pouco mais de ênfase nisso daí.
Mas a perspectiva cavaleira, vocês notem que no primeiro ângulo nós temos um ângulo de 30 graus, a face frontal da peça seria essa, nós temos um ângulo de 30 graus, nós temos um ângulo de 45 graus e nós temos um ângulo de 60 graus na outra perspectiva. Tá? Mas as faces laterais, elas se encontram nesses ângulos, 30, 45 e 60 graus. Embora ela não seja tão usada na nossa área. Mas é a perspectiva cavaleira. E a próxima perspectiva é a perspectiva cônica. A perspectiva cônica também tem um uso muito reduzido na área metalmecânica. Por causa da disposição da peça no plano. Não é muito usado. Ah, mas em qual área então é usado essa perspectiva cônica? A perspectiva cônica ela pode ser usada mais no desenho de construção civil, pode ser usado mais na arquitetura. Outras áreas, ela é mais usada, ela é mais empregada, que ela tem uma representatividade maior do que na nossa área. Tá? Em outras áreas, elas são mais usadas. Mas a nossa é essa aqui que nós chamamos de perspectiva isométrica. Nós vamos entender por que ela se chama assim. Porque ela nasce, a perspectiva isométrica, ela nasce através do que nós chamamos dos eixos isométricos. E nós vamos estudar também nas próximas aulas que existem as fases de construção da perspectiva. Ela não pode ser feita de forma aleatória. Eu vou citar um exemplo para vocês. Se eu fizer uma casa de forma desordenada, você tem que fazer o alicerce, depois eu faço as paredes, depois eu faço as colunas, a laje, depois eu coloco o telhado, depois eu dou o acabamento. E se eu tentar inverter a ordem, vai dar certo? Se eu tentar fazer as paredes antes do alicerce? Ou se eu tentar colocar a laje sem colocar as colunas? Isso tende a dar certo? As vigas tende a dar certo? Óbvio que não. Não, tudo tem fases de execução. Tudo tem sequências lógicas de execução. E mais para frente nós vamos ver como que isso se dá na perspectiva. Nós vamos ver as fases de construção, que é a própria eixo isométrico, a demarcação das medidas na perspectiva, comprimento, largura e altura, prisma auxiliar, face frontal, fechamento de perspectiva e apagamento das linhas de construção. Mas isso deixa para lá, deixa um pouquinho mais para frente, né? Durante as aulas de perspectiva mesmo, que serão nas próximas aulas. Bom, então aqui, como nós podemos perceber, nós temos o desenho em perspectiva isométrica, o desenho amarelo, e do nosso lado direito, nós temos o que nós chamamos das projeções ortográficas. Aqui é aquela forma criada por Gaspar Monge, que são as projeções ortográficas, a forma de se representar um objeto no plano. Então aqui são as projeções ortográficas. Vamos entender um pouquinho o que acontece. Na verdade, as peças são iguais. A mesma peça que está em perspectiva, está colorida, está bonitinho, do jeito que vocês estão enxergando, está coloridinha lá, está bem mais bonitinha. Do lado direito, essa mesma peça está em desenho técnico. Mas na indústria, qual que eu vou usar mais? O que eu tenho que conhecer mais? O que eu tenho que conhecer mais, com certeza, são o desenho técnico. O desenho técnico eu consigo representar melhor todos os elementos que contém nessa peça. Furo, rasgo, canal, rebaixos. Tudo que eu tiver de forma geométrica na peça, eu consigo representar de uma forma muito mais clara. Eu consigo mostrar melhor. A perspectiva eu só consigo mostrar o que está acontecendo no lado esquerdo da peça, o que está acontecendo pela frente da peça e o que está acontecendo por cima da peça. O que está acontecendo na lateral esquerda, por cima, por frente. Mas e por exemplo, e se tiver uma coisa que estiver por trás da peça? Não dá para enxergar. A perspectiva não tem essa possibilidade de representar alguns elementos que estejam eventualmente por trás. Se tiver algum furo com rosca, se tiver algum canal, não dá para representar. Estão entendendo? Isso aqui inviabiliza. Por isso que a projeção ortográfica ela existe. Ela também, eu consigo representar elementos que estejam por baixo. Embora nós temos vista superior, ou seja, vista olhando a peça por cima, nós estamos enxergando os elementos vendo a peça por cima. Se tiver algum elemento embaixo, supondo que tenha algum chanfro, algum rebaixo olhando a peça por baixo.
eu vou conseguir representar no normal. A perspectiva já não me possibilita isso. Então eu vou conseguir representar melhor essa peça. Se tiver uma peça, se tiver algum detalhe olhando a peça por trás da peça, eu também não consigo enxergar na perspectiva. Na projeção ortográfica, nós vamos ter linhas, nós vamos ter recursos do desenho técnico que vai possibilitar eu enxergar a peça por trás, por cima, por frente, de qualquer face. Vai facilitar muito a nossa vida. Por isso, então, que existem as projeções ortográficas. Então, vamos agora dar uma visualizada essa peça que está em perspectiva. Eu vou mostrar para vocês como ela é semelhante, se trata da mesma peça, e como ela é semelhante à vista, à projeção ortográfica. E se trata da mesma peça. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, gente, vamos lá, vamos visualizar o que acontece essa peça que está em perspectiva. Na verdade, essa peça que está em perspectiva é exatamente essa que está em projeção ortogonal ou projeção ortográfica. São as mesmas peças, só que aqui é representada em perspectiva isométrica. E aqui ela está em projeção ortográfica. Só que na perspectiva, vocês vão aprender nas próximas aulas que nós temos o que nós chamamos de vista frontal. Aqui na perspectiva é essa que eu destaquei, que está em azul. Esse software é um software bacaninha. Os softwares hoje são excelentes, são excepcionais. Dá para você virar a peça do jeito que você quer, ver como que é a peça por baixo. Dá para você ter uma ótima ideia de como que é a peça em seu todo. Dá para você virar, colocar cores, colocar material, colocar densidade, calcular densidade. Os softwares hoje são excepcionais, ajuda muito a gente no nosso trabalho. Então, se vocês olharem a peça em perspectiva, essa face que eu destaquei é o que nós chamamos de desenho técnico nessa projeção ortográfica, que nós chamamos de vista frontal da peça. Então, a vista frontal, eu vou alinhar essa peça, eu vou mostrar para vocês que essa vista frontal na peça corresponde a exatamente essa silhueta. Perceberam que é igualzinho essa silhueta? Observaram? Só que, segundo a representação de Gaspar Monge, as projeções ortográficas, não basta só uma vista, apenas a chamada VF, ou vista frontal. Não basta apenas uma vista no desenho. No desenho, nas projeções ortográficas, eu preciso de 3 vistas, que é a chamada vista frontal, vista superior, é como eu vendo a peça, olhando a peça por cima. Olhando a peça por cima, o que nós vamos ter? Vamos ter isso. Observaram que a geometria da peça, olhando por cima, nós temos esse elemento aqui chamado furo, que corresponde a esse furo. Eu tenho o furo do outro lado da peça. Observaram? Do outro lado da peça. Esse retângulo, que corresponde a esse retângulo corresponde ao retângulo lá de cá, e o retângulo maior corresponde à face maior aqui da minha peça. Perceberam? Como se trata da mesma peça, só que na perspectiva, aqui na projeção ortográfica, eu estou olhando ela alinhada por cima. Volto para a vista frontal. E agora eu vou olhar a peça pela minha lateral esquerda. Olhando a peça pela lateral esquerda dela, essa aqui que será a minha lateral esquerda. Como que é essa peça olhando pela lateral esquerda? Essa peça aqui, esse retângulo aqui corresponde a esse retângulo aqui que vocês estão observando. E esse retângulo maior corresponde a esse retângulo maior aqui. Na projeção ortográfica, então, vocês perceberam que eu preciso de 3 vistas, que são elas. São a vista frontal, que é a vista superior, e que é a vista lateral esquerda. Eu preciso saber como que é a peça pela minha esquerda. Vista lateral esquerda. São as 3 vistas necessárias para representar essa mesma peça, esse mesmo objeto. Interessante que na época que eu estudei, há muitos anos atrás, quando eu fui aluno lá numa escola profissionalizante, essa vista superior ela é chamada também de planta.
porque lembra a planta baixa de uma casa. Você conhece, dá para você perceber a casa por cima na planta baixa, não é assim que funciona? Você consegue verificar o layout da casa, onde que é a cozinha, onde que é o banheiro, de forma alinhadinha? Você não consegue conhecer o layout da casa, a disposição dos cômodos? E é assim também na nossa vista superior. A nossa vista superior é vendo a peça por cima, é como se fosse a antiga planta baixa. E antigamente essa vista chamava-se planta. Antigamente no desenho ela chamava-se planta. Então essa mesma peça em perspectiva, corresponde a essa mesma peça que está representada em projeções ortográficas, projeção ortogonal. E aqui é lógico, na projeção ortográfica, é onde que o desenhista ele vai representar todas as cotas, vai colocar as medidas, vai colocar toda a simbologia de acabamento e tudo mais. Vai colocar todo tipo de simbologia no desenho. Bem, então essa peça, olha, outra razão pela qual é obrigado a se desenhar em projeção ortográfica. Note que na perspectiva, se você olhar apenas por aqui, você consegue ver a silhueta da peça, tá certo? Se você olhar por cima, você consegue ver a peça por cima na projeção ortográfica. Olhar pela lateral esquerda, você consegue ver os elementos, a forma geométrica dos elementos, desse retângulo, das figuras geométricas. Mas acontece que, vamos supor, que se eu tiver um elemento olhando a peça por baixo, e aqui, olha, se eu olhar a peça por baixo, olhando a peça por baixo, se eu tenho algum furo não passante, algum elemento aqui por baixo, e se eu tiver algum elemento por baixo, algum furo, algum canal, baixo, rasgo, nós vamos aprender, evidentemente, esses elementos, mas se tiver algum elemento por baixo, na perspectiva não dá para enxergar. Não dá. Por isso que nós temos que conhecer, é outra razão principal pela qual eu tenho que conhecer as projeções ortográficas. As projeções ortográficas vão aparecer linhas, linha tracejada, linha traço ponto, linha de corte, vão aparecer algumas linhas, alguns recursos permitidos pela norma brasileira, pela ABNT, que vão permitir eu visualizar, enxergar se tiver algum elemento por baixo, se tiver algum elemento por trás, se eu tiver algum elemento por baixo da peça. Então vai aparecer na projeção ortográfica. Na projeção ortográfica eu consigo entender isso aqui através dos recursos que aprenderemos nas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Legal. Então, agora nós vamos passar a estudar um pouquinho também os materiais de desenho. Bom, gente, então, agora vamos falar um pouquinho sobre os materiais de desenho. Quem são os materiais de desenho técnico? Hoje, vamos falar a verdade, hoje a coisa não é bem mais assim, não é muito assim, né? Hoje o pessoal se fala em desenho, se fala em papel, se fala em lápis, lapiseira, esquadro, compasso. Existe para algum rascunho, para algum esboço, para algum croquis, para a pessoa esboçar, fazer o desenho inicial, até que usa. Mas em desenho definitivo, aquele desenho que vai lá para a produção, não se usa mais nada disso aqui. Isso aqui é material, de certa forma, obsoleto. É mais para efeitos de algum eventual croquis que o desenhista vai fazer, a ideia inicial ele vai transmitir no papel, ele vai transmitir no croquis, ele faz um desenho, um esboço da peça inicialmente, para depois levar para os softwares de desenho, para o AutoCAD, para o SolidWorks, para o Inventor, para os softwares de desenho, para transformar em desenho definitivo, para mandar para o setor de produção. Mas hoje é tudo obsoleto. Hoje, tá para nós, né? Hoje não se trabalha mais com isso. Hoje, tem-se os papéis ainda para os impressos? Produção tem, mas são uso bem reduzido. Até mesmo, eu vou dizer para vocês que nas indústrias, eles estão evitando até a impressão de desenho para mandar para a linha de produção. O desenho já vai direto por rede, já vai direto por Wi-Fi, por vários meios ele vai para a produção. O pessoal da máquina já abre na própria máquina, no computador, no monitor da máquina, para fazer as peças.
ele vai acompanhando o desenho no próprio monitor, o desenho eletrônico mesmo. Tá? Hoje, até mesmo as indústrias estão cada vez mais reduzindo o uso do papel na linha de produção. Tá? Mas, de qualquer forma, vamos abordar. Então, nós temos pela norma, pela ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos as chamadas NBRs. A NBR 10.068 de 87, ela vai falar justamente do papel. Sabe, o papel, qual que é o formato original do papel pela norma ABNT? O formato original de papel pela ABNT, conforme a NBR, é 841 por 1189. Então, um papel enorme, papel gigante. Não vou fazer uma pecinha desse tamanho usando uma folha com mais de 1000 milímetros, com mais de 1 metro de comprimento, com quase 1 metro de altura. Se torna inviável, desperdício de papel. Então, a norma ABNT ela foi subdividindo esses formatos para dar origem a formatos menores, e eu consegui desenhar peças menores otimizando o meu papel. Então, quem são esses formatos? Na verdade, o formato a folha zero ela foi dividida em duas partes. Formato A1, o formato A0 foi dividido em duas partes, que nós chamamos de A1, e do outro lado inteiro também seria o A1. Tá? Só que o A1 ainda ficou esse tamanho todo aqui. Olha o tamanho da folha A1. A 1 ela tem 594 por 841, muito grande. Ela foi subdividindo, a norma foi subdividindo o papel. Então ela dividiu ao meio o formato A1, deu origem a A2 e A2 aqui embaixo também. Perceberam? Então mesmo assim a folha 2 ainda continua uma folha com uma grande dimensão, 420 por 594, uma folha muito grande. Peças pequenas, eu não vou desenhar um papel desse tamanho. A folha 2 foi dividida ao meio, dando origem ao formato A3 e A3. A3 e A3 ainda é uma folha grande. Até que chegar ao formato final, a folha A3 ela foi dividida ao meio também, dando origem aos formatos A4 e A4. Então sabe aquela folha que vocês compram no supermercado, compram na papelaria, compram nas lojas de materiais de escritórios da vida aí? Aquela resma que vocês compram? Pode notar que vai estar nesse padrão formato A4, que vai estar com essas dimensões, 210 por 297. Por quê? Porque é um formato padronizado ABNT. E até por isso que ela serve em qualquer impressora aqui no país, tá? Por ter essas dimensões padronizadas por essa NBR. Então o papel ele não é o único material do desenho. Então pessoal, eu tinha comentado sobre o tamanho das folhas padrão ABNT, mas não é só o tamanho da folha que é padronizado pela norma. Por exemplo, as margens também devem ser padronizadas. Se vocês pegarem todas as folhas de formato A0 até o formato A4, todas as folhas, a margem esquerda é 25 milímetros. Se vocês pegarem as margens direita, eu vou citar um exemplo A1. A folha A1, a margem direita é 10. A direita é superior e inferior. Todas as demais margens é igual a 10 milímetros. Comprimento da legenda. A legenda na folha 1 é 175. Espessura da linha das margens tem que ser igual a 1 milímetro. Bem, a legenda nós vamos estudar agora o que seria essa legenda. A legenda ela vai estar as principais informações acerca da peça. Se não as principais, pelo menos muitas das informações acerca da peça vai estar contida na legenda. Eu sempre digo para todos os meus caros alunos que a boa interpretação do desenho começa pela legenda. Lá nós vamos ter tratamento térmico, tratamento de superfície, algum banho químico, vamos ter escala, vamos ter em que diedro que se encontra a peça. Vocês vão aprender nas próximas aulas o que seria isso.
Mas nós temos muitas das informações importantes, nós temos também na legenda. E quem são essas informações importantes da legenda? Se eu olhar para a legenda, todo desenho tem que ter legenda. Se eu olhar aqui, nós temos o que chamamos de denominação. O que é denominação? Denominação é o nome da peça. Denominação é o nome da minha peça, da peça que vai ser fabricada. Quantidade. Quantidade é quantas peças que vão ser fabricadas. Quantos desses itens vai ser fabricado. Esse campo escrito peça, material e dimensões. Material é qual tipo de material que vai ser fabricado. A peça vai ser fabricada de aço, vai ser fabricada de alumínio, de latão, de cobre, de bronze. Qual é o material de fabricação da peça? Dos aços, qual que é o aço e qual que é a norma que vai ser fabricada? Nós vamos aprender também durante o nosso curso que tem uma infinidade de normas sobre os aços. Aço ABNT 1045, aço ABNT 1010, aço ABNT 1020, aço AISI D2, aço AISI D3. Tem uma gama muito diversificada, muito enorme de tipos de aços da construção mecânica. Mas isso também nós vamos aprender no nosso curso em outros módulos, em outras unidades curriculares. Então nós vamos ter o material que vai ser feito, como disse, o tipo de aço, a norma daquele material e as dimensões da matéria-prima. As dimensões da matéria-prima, eu quero que fique claro que as dimensões da matéria-prima não é a mesma dimensão da peça, das medidas básicas da peça de largura, comprimento e altura. Geralmente, via de regra, o comprador ele compra a matéria-prima 5 milímetros maior sobre todas as medidas básicas de uma peça. Porque durante o processo, essa peça vai ser, durante os processos de fabricação, essa peça ela vai sendo diminuída até chegar nas medidas finais. Então, a matéria-prima ela é comprada maior do que as medidas finais básicas da peça. Desenhista. Desenhista é a pessoa que fez o desenho, que fez desde o esboço, que fez desde o croquis, que elaborou o desenho em definitivo, que passou no software de desenho, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, nos demais softwares de desenho. Ele fez o desenho definitivo. Vai estar o nome do desenhista, vai estar o visto, vai estar a data que ele desenhou. Também tem que ter aprovação. Aprovação, quem aprova um projeto, quem aprova um desenho, normalmente é um engenheiro, que vai fazer todos os cálculos de dimensionamento, todos os cálculos, seleção de material. Ele vai fazer toda a parte técnica da peça, vai calcular toda a parte técnica da peça. Vai estar aprovação, o nome do engenheiro que aprovou, o nome do visto e a data em que foi aprovado esse desenho. Embaixo vai estar a escala. Escala também nós vamos aprender um pouquinho mais para frente que escala é a ampliação ou redução proporcional do desenho técnico mecânico. Ah, mas como assim, professor? Como assim? Ampliação e redução. Tem peças que nós vamos aprender que tem peças pequenininhas. Imagine a engrenagem de um relógio, gente. Como que eu vou desenhar isso aqui em tamanho natural, em escala natural, que é a chamada escala 1:1? Não se preocupe que vocês vão aprender, tá? Não se preocupe, senão eu vou falar tudo detalhadinho nas próximas aulas. Vocês vão aprender certinho. Mas imagine um relógio, uma engrenagem de um relógio. Eu tenho que fazer em escala de ampliação. Eu tenho que ampliar esse desenho para que a pessoa, o operador que vai fazer essa peça, a pessoa que vai fabricar essa peça, consiga enxergar direitinho essa peça. Consiga enxergar a geometria, as dimensões, as cotas, as medidas, toda a simbologia. Tá, mas professor, mas e de repente se é uma peça gigante? Imagine, eu vou desenhar uma estrutura metálica, vou citar um exemplo, uma comporta de represa. Sabe aquelas comportas de represa? Como que eu vou desenhar aquilo? Também é feito na indústria metalmecânica. E como que eu vou desenhar aquela peça gigantesca? Tem comporta de represa que tem 20 mil milímetros de altura, 30 mil milímetros, 40 mil milímetros de altura, 40 metros. Tem 18 metros de largura a peça. 18 metros, 18 mil milímetros. Como eu vou desenhar isso em escala natural? Não dá, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Reduzir todas as suas dimensões. Eu vou ter que reduzir proporcionalmente para que caiba numa folha, pelo menos uma folha a zero. Sacaram? Tudo bem?
Então, escala, só para fazer uma palhinha, só para vocês entenderem, nesse momento o que é, para ter uma noção, é lógico que nós vamos estudar de uma forma mais esmiuçada, de uma forma mais detalhada, nós vamos ter uma aula só para isso, mas escala a princípio é isso, é uma noção, é uma redução ou ampliação proporcional do desenho técnico-mecânico. Tá, tem que ter escala, tem que ter o título do desenho. Ah, professor, mas você falou denominação é o nome da peça? Exatamente, não desminto não. Denominação é o nome da peça. E o título do desenho? Título do conjunto, o nome do conjunto, ou se não tiver simplesmente nada, escrito nesse campo. Nesse campo, gente, é o nome do conjunto mecânico ao qual a peça vai ser montada. Ah, como assim, professor? Explica isso para mim que eu não estou entendendo. A denominação é o nome da peça. Vou citar um exemplo. Embreagem num carro. Embreagem não. Vamos falar sobre rolamentos de roda. Quantos rolamentos de roda serão necessários para um carro? 4. Tá. Então vai estar aqui. Denominação. Rolamento de roda. Quantidade. 4. E aqui embaixo, o título do desenho é o nome do conjunto, da máquina ao qual esse rolamento vai ser montado. Então aqui embaixo vai estar lá o nome do título do desenho. Carro, veículo, carro Fiat, algum carro da Volkswagen, algum carro da GM. Enfim, vai estar o título, é o nome da máquina ao qual esse componente será montado. Então aqui, professor, aqui denominação é o nome da peça, professor. E embaixo, o título do desenho, é o nome do conjunto mecânico da máquina ao qual essa peça será montada. Quantidade é a quantia de peças que eu preciso para montar essa máquina. Ah, agora ficou claro, né? Então, olha, material é a matéria-prima dessa peça. Vamos revisar um pouquinho. Então, o material será a matéria-prima que será feita essa peça. Dimensões, as dimensões da matéria-prima, não a dimensão final da peça. Lembrando, tá? Empresa. Professor, só tem uma empresa? Olha, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes, com relação à empresa, tem empresas que fabricam a peça, fazem o projeto da peça e fabricam essa peça, esse componente. Só que muitas empresas, a maioria das empresas, isso não acontece. Tem empresas que ela fabrica a peça, fabrica o equipamento, fabrica aquela máquina, aquele dispositivo, fabrica aquele tipo de produto. Só que eles não fazem o projeto. Ah, mas como assim? Eles terceirizam o setor de engenharia. Geralmente as pequenas e médias empresas, eles terceirizam o setor de projetos. O setor de projetos é terceirizado. Eles compram o projeto pronto. A empresa A compra o projeto pronto da empresa B. A empresa B, por sua vez, vende o projeto para a empresa A. E a empresa A, ela só fabrica. E tem casos que uma única empresa ela faz o projeto da máquina, do equipamento e ela mesma fabrica. Então, nesse caso, nós temos aqui um campo, empresa. Quando tem duas empresas, a que fabrica, quando tem duas empresas, uma que fabrica e uma empresa que faz o projeto, tem que ter o nome das duas. A que fez o projeto daquela peça, daquele equipamento, daquela máquina, a que fez o projeto e tem que ter o nome da empresa que vai fabricar aquela peça. Sacaram? Ficou claro isso? Entenderam, gente? Sim ou não? Ah, então, agora só que tem uma. Tem empresas que ela faz tudo. Faz o projeto e ela fabrica, faz o projeto, elabora o projeto e fabrica esse projeto, essa máquina, esse equipamento. Então aí é lógico que só vai ter um campo de empresa. E desenho, gente? Ah, desenho número. O que seria esse desenho número? Desenho número, vamos falar assim, eu sempre brinco que desenho é como se fosse, o número do desenho é como se fosse o RG, eu falo entre aspas, é como se fosse o RG da peça, gente. É o RG, é como se fosse a forma de identificar aquela peça numa indústria. É a forma de identificar, rastrear aquela peça na empresa. Ah, como assim, professor? Imagine que tem peças, tem empresas multinacionais que tem 20 galpões
ocupa, sei lá, ocupa 20 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados de área, só de área construída. Vários galpões do lado do outro. Estou chutando bala, não sei se é isso mesmo. Mas vamos imaginar que seja isso. Empresas que ocupam 20 quarteirões de um bairro. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? E para rastrear uma pecinha desse tamanho assim, nessa empresa, como que eu faço para que isso seja possível? Vai ter aquele registro lá no sistema, o pessoal do PCP, o pessoal de compras, o pessoal de vendas. Ele vai dar uma identidade, vai dar um número para esse desenho, um número para esse projeto, para esse desenho, de forma para rastrear. Aí fica fácil ir lá no sistema, digitar no sistema o número desse componente e rastrear em qual setor que está. Será que está no setor de recebimento? Será que está nas máquinas? Será que está no setor de usinagem? Será que está na fundição? Será que está na expedição? Será que está no setor de pintura? A pessoa do PCP digita no sistema lá o numerinho do desenho e já está, o sistema vai indicar qual setor que está a peça. Sacaram como fica fácil? Então, desenho, na verdade, é um RG, é a forma de rastrear, é uma identidade daquela peça dentro daquela empresa. Tá, gente? Substituição. O que seria substituição? Alguns campos, algumas legendas chamam isso aqui de revisão. A revisão por exemplo, se tiver um erro de projeto, o desenho ele é remetido para o setor de produção para fabricar aquela máquina, aquele componente, aquela peça. Está sendo fabricada essa peça e o desenho foi remetido para o setor de produção. Só que quando chega lá embaixo, o operador está fazendo a peça lá, o desenhista lá em cima fala: olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, eu errei numa cota aqui. Tem uma cota que eu não coloquei certa, a cota está errada. A cota é a medida, tá? Coloquei a cota errada. E o que eu vou fazer? Ele, constatando o erro, percebendo o erro, ele desce lá no setor de produção. Não, para a produção, se é que vai dar tempo para isso também, interrompe o processo, via de regra, recolhe o desenho errado, vai no software de desenho, corrige aquela medida que ele colocou errado e devolve esse desenho para a produção. Com o desenho, evidentemente, com o desenho corrigido, com a medida conferida, com a medida certa. Daí o operador vai trabalhar em cima das novas medidas, o operador da máquina. Então, quando isso acontece, substituição ou revisão. Pode estar escrito aqui também, ou revisão. Substituição ou revisão é para isso. Se teve algum erro de projeto, algum erro de medida, algum erro de cota, algum erro de simbologia, o desenhista recolhe, o pessoal recolhe o desenho que já está em processo, já está fabricando, já está em processo, recolhe aquele desenho, retifica, coloca a medida certa, o que está errado é feita a retificação, devolve para a produção e fabrica a peça conforme a medida nova, conforme a orientação nova. Beleza? Então é isso. Substituição ou revisão. Só que também, só aproveitar o gancho. Às vezes a revisão não é necessariamente por algum erro de projeto. Pode acontecer revisão em outros casos? Lógico que pode. Pode acontecer revisão em outros casos. Eu vou citar um exemplo. Às vezes a peça, um produto, a máquina, equipamento já está em processo, já está sendo fabricada e por alguma razão o cliente liga na empresa: e aí, ô fulano, dá para você alterar uma medida para mim? Vai me atender melhor? O meu produto aqui vai me atender muito melhor? Dá para você alterar uma medida para mim? É possível isso? Lógico que se a medida já foi fabricada, não tem que fazer. Mas se a peça, se aquele elemento, se aquele detalhe não foi fabricado ainda, se aquela peça não foi fabricada ainda, é lógico que a gente vai querer agradar o cliente. Cá entre nós. O cliente é o nosso sustento. Então a gente vai pegar, vai recolher o projeto, vai mudar de acordo com a necessidade, com a vontade do cliente e coloca lá, revisão. Revisão A. O cliente pediu para mudar de novo. Revisão B. Pediu para mudar de novo. Revisão C. De acordo com a necessidade do cliente. Tá? Então essa aqui também é uma outra possibilidade de revisão de um desenho, de um projeto. A legenda, ela sempre deve ficar, quando é uma folha maior que a 4, ela sempre deve ficar no canto inferior da direita da folha de desenho. Tá? Como vocês podem notar, a posição da legenda é aquela. Sempre naquele local: mas e quando não for uma folha 4, professor? Se é uma folha 4,
ela não vai ficar no canto inferior direito, ela vai ficar centralizado. Então, se for uma folha maior que A4, A3, A2, A1, A0, formato maior, a legenda sempre tem que ficar no canto inferior direito da minha folha, quando for maior A3 ou maior que A3. Tá, mas por que isso? Porque nos setores de projeto também, gente, tem aqueles arquivos. A legenda sempre, quando eu fizer o dobramento da folha, essa legenda sempre tem que ficar fácil, de fácil visualização, de fácil acesso, para quando eu for abrir os arquivos nos armários das empresas, eu achar esse desenho fácil, o desenho que eu preciso fácil. Tá? É a legenda que está as informações, e o nome e o número do desenho da peça. Tudo bem? Legal. Entenderam um pouquinho sobre a folha, sobre as margens, sobre a legenda, o conteúdo da legenda. Agora, eu vou falar um pouquinho. Quem está restando? Bom, faltam várias coisas, mas o lápis. O lápis, quando eu vou desenhar, o ideal é grafite HB. O grafite HB, porque o grafite HB ele é um grafite com dureza intermediária. Eu desenho numa folha, eu passo a borracha, ele é fácil de apagar e ele não fica gravado, ele não agride as fibras do material, da folha, não agride o material. Então ele é um meio termo. O HB, a grafite HB, ele não é tão duro que ele fique gravado em baixo relevo na folha de papel, agride as fibras, fica aquela coisa feia. Só que se o grafite for muito macia, por exemplo, se eu pegar o lápis 7B, com grafite 7B, 6B, a série B, 2B, 3B, se eu pegar lápis com a grafite macia, se eu for desenhar numa folha de papel comum, A4, que seja, olha o que eu escrevo com ele, se eu tiver de apagar, ele borra a folha, ele vai esfarelar, ele borra a folha e dá muito trabalho para apagar. E às vezes nem apaga direito, não fica legal. Agora, o lápis 8H, 9H, 4H, a família de grafite H, eles já são um grafite muito duro, como eu citei. Você passa na folha, ele fica gravado em baixo relevo, não fica legal. Se eu tiver de apagar, você pode até apagar, sai aquele tom preto, aquele tom acinzentado, só que ele vai ficar gravado na folha, em baixo relevo. Também não é interessante. O grafite HB ele é um intermediário. O grafite HB ele é intermediário, ele não é tão duro que fica gravado em baixo relevo e ele também não é tão macio que fica esfarelando a folha, borrando a folha de desenho. Tá? Então, quando se desenha numa prancheta, quando se desenha numa folha de papel, a grafite ideal é a grafite HB. E a borracha? A borracha ela tem que ser macia e de preferência ser chanfrado nas extremidades para facilitar apagar as linhas de construção do desenho. Apagar as linhas desnecessárias do desenho. Ainda falando de instrumentos, gente, nós temos a régua milimetrada. Hoje, como bem disse para vocês, agora há pouco, a régua, antigamente eram réguas caríssimas, eram marcas muito boas porque era para uso profissional, era usado nos setores de engenharia. Os profissionais de desenho, no começo dos anos 80, que não tinha muitos os softwares de desenho, não se tinha muito, eles usavam régua, esquadros, compassos, gabaritos de raio, gabarito de elipse. Eles usavam todos esses instrumentos que vocês estão vendo no slide. Eles usavam todos esses instrumentos. Hoje, com o advento dos softwares, evidentemente que isso aqui tudo quase não é usado. Mas a régua, como que ela tinha que ser? Era uma régua comum, igual de escola, e milimetrada. E os esquadros? Os esquadros, nós temos que, para desenho técnico, eles têm que ser o esquadro de 30 graus, 60 graus. Esse é o esquadro de 60 por 30. Esse é o esquadro de 45 graus por 45 graus. Com esses esquadros, no desenho técnico-mecânico, possibilita você fazer uma combinação de inúmeros ângulos necessários para o desenho. Para fazer achuras, para fazer quaisquer tipo de linhas, que nós vamos aprender mais adiante nas próximas aulas. Nós temos o transferidor de graus
não é muito usado, mas para alguns trabalhos, para identificar ângulos, para conseguir traçar alguns ângulos, é necessário o transferidor. Nós tínhamos o compasso. Errei de novo. Nós tínhamos o compasso. O compasso, eles eram articulados. O compasso, era possível se adaptar caneta nanquim na ponta do compasso para fazer desenhos técnicos em caneta nanquim mesmo. A gente adaptava, na época que se desenhava muito em prancheta, que era de uso profissional, nós desenhávamos até em folha vegetal, com caneta nanquim. Né? A caneta nanquim tinha várias penas com espessuras diferentes, 3/10, 5/10, 7/10. Cada tipo de linha em desenho, linhas de contorno, por exemplo, tinha que desenhar com grafite 0,5. Linhas tracejadas, que os senhores vão aprender um pouquinho mais para frente, tinha que desenhar com grafite 0,5. Linhas de centro de simetria, grafite 0,3. Cada linha tinha uma espessura diferente. E a gente tinha que ter uma pena de caneta nanquim para cada espessura de linha. Hoje, sabemos que isso não é mais necessário, mas é para efeitos de conhecimento. Os compassos eram todos articulados, extremamente caros por essa razão, por ser de uso profissional. Hoje também não é mais o nosso caso. Nós temos também os gabaritos. Eram muito usados esses gabaritos de círculo para fazer detalhes arredondados em projeções ortográficas. Nós tínhamos os gabaritos de elipse. Os gabaritos de elipse eram também para representar furos em perspectivas isométricas. Os gabaritos de elipse, o profissional de engenharia usava muito esses dois gabaritos, os dois. Na época, gente, nós tínhamos também, isso que eu estou falando na época, alguns aninhos atrás, né? Alguns aninhos atrás, isso no começo dos anos 80, final dos anos 80. Nós tínhamos também, por exemplo, pranchetas. Como que eram as pranchetas? As pranchetas, elas tinham, a inclinação era regulável, a inclinação da prancheta era regulável. Nós tínhamos o que chamávamos de réguas paralelas, onde você podia traçar linhas paralelas, facilitava bastante o traçado nas pranchetas. Tá? Nós tínhamos um outro instrumento chamado tecnígrafo, que era de uso profissional. Você podia determinar o ângulo que quisesse naquele equipamento, naquele acessório. Tinha essa prancheta, que eram as mais simples, que eram com a própria régua paralela. E tudo isso aqui, hoje ainda existe? Gente, eu não vou mentir para vocês não, até que existe. Só que hoje onde que existe? Existe nas escolas. Hoje é usado na indústria. Hoje prancheta vai ser usada na indústria? Óbvio que não, né? Hoje nós temos os CADs, os softwares, nós temos uma infinidade de softwares que nós conseguimos desenhar com uma rapidez muito maior, uma velocidade muito maior. Hoje existem os chamados softwares, os chamados CADs, computador auxiliando o desenho. Existem os chamados AutoCAD. Então, como que o desenhista hoje faz? Hoje na prática, na vida, no dia a dia mesmo, o que o desenhista faz? Ele desenha inicialmente um esboço, um croquis da peça que vai ser fabricada, da peça, da máquina, do equipamento ou do dispositivo. Ele faz um esboço, a mão livre mesmo pode ser feito. Ele já dimensiona, indica todas as medidas, coloca toda a cotagem, simbologia, seleciona o material. Posteriormente, ele manda para o setor de projetos, para o projetista, para o engenheiro. Esse croquis ele é transformado em desenho definitivo, já tem todo o rigor do traçado, já vai estar indicando todas as medidas com rigor, e já vai estar todas as informações com a legenda preenchidinha, bonitinha. E aí nós temos também o que chamamos de desenho de conjunto. O desenho de conjunto vai estar não só aquela peça que vai ser fabricada de forma isolada, mas vai estar aquela peça e onde que ela vai ser montada dentro daquela máquina, qual que vai ser o arranjo dela, a disposição dela, dessa peça, desse componente, no conjunto ao qual ela pertence, na máquina a qual ela pertence. Então o desenho de conjunto é o desenho do equipamento, da máquina inteira. Isso aí nós vamos esmiuçando, nós vamos aprendendo em detalhe ao longo do curso.
Lógico que sim. Em cada aula nós vamos trabalhar de forma bem detalhada, de forma bem esmiuçada essas questões. Mas hoje, para finalizar, hoje se desenha na indústria, como eu disse agora há pouco? Não. Hoje, quais são as ferramentas, quais são os recursos dos projetistas, dos desenhistas, dos engenheiros? Os recursos são os chamados softwares, os chamados CADs, computador auxiliando o desenho. Existem vários. O próprio CAD, existe SolidWorks, Inventor, ProE, e aí, daí para fora. Existem inúmeros softwares de desenho em computador. E hoje é feito toda essa ideia, todo esse pensamento, o esboço, uma vez feito, já é remetido, já é transformado em desenho definitivo nos softwares CADs, nos softwares de desenho assistido por computador. E hoje, gente, hoje já falamos bastante, já aprendemos um pouquinho, hoje ficamos por aqui e aguardo vocês nas próximas aulas. Muito obrigado, tá? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Miki e a partir de agora estarei com vocês para lembrar que temos um encontro marcado todas as quintas às 19 horas no Facebook. Então conectem-se lá conosco, garanto a vocês que vai ser super legal. Aguardamos vocês! Olá pessoal, você já conhece a grande novidade da Residência Educação? Pois é, agora nós dispomos da livraria online. Então é só vocês acessarem o nosso site, identificar o seu eixo e adquirir o seu livro. Vai lá!